Seguindo, gente, existe o princípio, que é o princípio da perpetuatio jurisdictionis. André, o que é o princípio da perpetuatio jurisdictionis? A jurisdição vai ficar perpetuada. Então, quando é que a jurisdição ela fica perpetuada? Quando existe um critério de fixação de competência que atribui a um órgão a competência para julgar aquele crime. Eu falo crime, estou falando do fato. Significa dizer que a jurisdição ela fica perpetuada, ela fica fixada, que é lá que o processo vai ser julgado. Professor, então significa dizer que quando o cara mata alguém, é o tribunal do júri que vai julgar? Sim. Fica fixada a competência? Fica. É possível que essa fixação haja exceção? Claro. Existem exceções a essa fixação da jurisdição ao órgão investido de competência? Sim. Cite a primeira hipótese. Olha, supressão do órgão jurisdicional. Então, muitas vezes, não é isso? O Código de Organização Judiciária de um Estado, ele suprime isso. Ele suprime o órgão por ser desnecessário. Então, existe um órgão jurisdicional, não é isso? Uma vara específica, que foi visto que tem poucos processos. Por quê? Porque foi uma vara específica para aquele crime e agora não há mais necessidade de uma vara só para julgar aquilo. Me dá exemplo, André. Um exemplo no Mato Grosso. Em Mato Grosso existem varas especializadas para abigeato. André, o que é abigeato? É furto de gado. Professor, você entende como relevante o crime de furto de gado no Mato Grosso? O que tu acha? Me parece relevante. Então faz sentido criar uma vara especializada para julgar só o abigeato? Tá claro? E no Rio de Janeiro faz sentido? Tu tá de brincadeira. Por que eu estou falando isso? Porque olha lá o que falou o Supremo no HC 78.320. Falou o seguinte: na alteração de competência, os autos devem ser remetidos ao juízo com competência, exceto se já houver sentença de primeiro grau. Se assim não fosse, órgão distinto faria a revisão de decisão de órgão jurisdicional diverso. Então a primeira coisa é o seguinte, André, é possível que haja a alteração da perpetuatio jurisdictionis? Sim. Em que hipótese? A primeira hipótese. A primeira hipótese é a supressão do órgão jurisdicional. Como também é possível também que haja a alteração da competência em razão da matéria. Exemplo claro pra gente, Lava Jato. Então a Lava Jato, que é a Justiça Federal, ela estava julgando crimes contra a Petrobras, evidentemente, não é isso? Crimes comuns e crimes de Caixa 2. Caixa 2 para vincular o que? As campanhas eleitorais. Então você está observando que a Lava Jato eram vários partidos que estavam saqueando a Petrobras para pegar o dinheiro da Petrobras com contratos fraudulentos para financiar partidos políticos, para os partidos políticos pudessem financiar as campanhas. E ao financiar a campanha, eu corrompo o sistema o quê? Democrático. Então nós vivemos na democracia? Mais ou menos, cara. Porque tem cara que está lá, não é isso, com o fundo partidário gastando 200 mil na campanha, e está o Odebrecht pagando para o cara 1 trilhão. Não há equivalência democrática. Mas o que aconteceu? A Lava Jato estava julgando todos esses crimes. Aí me veio o Supremo. Olha, com relação aos crimes eleitorais, prevalece a justiça eleitoral. Manda o que for para a justiça eleitoral. E a gente está vendo que alguns processos estão ficando, indo e tal, está dando uma equalizada. Mas o que me interessa? A alteração da competência em razão da matéria. Ou então, a alteração da competência em razão da hierarquia. Então se liga, nós vamos conversar mais à frente, quando o cara tem foro prerrogativa de função, nós vamos conversar sobre isso. André, ele é Alexandre Frota, ator de filme. Vou dizer qual tipo de filme também não me importa. Não é isso? Até porque eu achei um cara bacana. Ele tem foro aqui? Não. Então se ele cometeu crime, ele vai ser julgado onde? Em primeira instância. Aí o processo segue. Houve perpetuatio jurisdictionis? Sim. Alexandre Frota botou uma arma na cabeça de alguém e roubou o veículo de alguém. Alexandre Frota, você me desculpa, você vai ser julgado em primeira instância numa vara criminal do Rio de Janeiro.
Está sendo julgado aqui, ó. Ou vai perpetuar jurisdicções? Sim. Sim, por quê? Porque o juiz estava previamente com competência para julgá-lo. Vara criminal. Distribuído na 13ª Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, haja vista que ele roubou um veículo na Rio Branco. Simples assim. Vê as eleições. Ele é eleito deputado federal. Ele é deputado federal agora. Tá claro? Então eu vou conversar com vocês o seguinte: para o processo, e manda o processo para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque agora ele desempenha as suas funções. Viu que o Supremo está falando que não. Isso aqui não tem nada a ver comigo, não. O que o roubo de veículo tem a ver com o deputado federal? Então fica ali embaixo, Alexandre Frota. Pô, parceiro, mas eu sou deputado federal. Mas o crime que você realizou de roubo do veículo na Rio Branco não tem nada a ver com o deputado federal. Mas o que me interessa é que pode haver alteração da competência em razão do quê? Em razão da hierarquia. Está claro? E o HC 78.320 falou isso. Olha, na alteração de competência, os autos devem ser remetidos ao juízo com competência, exceto se houver sentença de primeiro grau. Se assim não fosse, órgão distinto faria revisão de decisão do órgão jurisdicional diverso. Então, o que me parece, com essa decisão 780.320 Supremo, me parece, tá, gente, que quando eu boto Supremo aqui, vou botar uma carinha aqui com 2 chifrinhos de capeta. Poxa, professor, então, graças a Deus, de acordo com a tua aula, eu estou tranquilão. Por que eu estou tranquilão? Porque, na verdade, todas as decisões e condenações em primeira instância feitas na Lava Jato, ainda que o Supremo fale o seguinte: a competência da Justiça Eleitoral, não pode haver revisão. Por quê? Porque já houve sentença de primeiro grau. Certo ou errado? Certo. Vai acontecer isso? Me pergunte, senão, pelo amor de Deus, porque eu não faço a menor ideia. Tem, inclusive, bloco específico falando da Lava Jato e dos crimes eleitorais. Maravilha? Tranquilo? André, o que diz a Lei Complementar 35 de 79? Que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Ministério da União. Artigo 118. Lei Orgânica da Magistratura. Lei Orgânica da Magistratura. Em caso de vaga ou afastamento, por prazo superior a 30 dias, de membro dos tribunais superiores, dos tribunais regionais, dos tribunais de justiça, tribunal do alçado, esquece, poderão ser convocados juízes em substituição e escolhidos por decisão da maioria absoluta do tribunal respectivo, ou, se houver, do seu órgão especial. Então, são aqueles juízos cedidos. Já deve ter visto, se você está estudando realmente direito mesmo, você vê que às vezes nos informativos do STJ, às vezes fala ministro tal, ministra tal, aí fala desembargadora tal. Por quê? Porque foi cedido. Por quê? Porque lá na Câmara, lá na turma do STJ, tem uma pessoa que está de férias, está cedido, tem uma vaga ali específica. Então eu pego o desembargador do TRF e forço para fazer o julgamento. Isso é uma exceção ao perpetuatio jurisdictionis? Sim. Por vínculo hierárquico? Sim. O que mais? Olha o HC 96.821. O HC 96.821, bem como o recurso extraordinário 597.133. André, o que fala o Supremo Tribunal Federal? Convocação de juiz de primeiro grau para julgamento em segundo grau. Turmas compostas, em sua maioria, por esses juízes, não tornam o julgamento nulo. Seria dizer que o voto do juiz valesse menos que o dos desembargadores. Então, quando eu falo para você que a primeira turma no STF é composta por 5 ministros, até aí bacana. Quando eu falo que turmas no STJ é composta por determinados ministros, inclusive tem um órgão especial, e vaga um cargo, um voto naquela situação, tá tranquilo. Mas às vezes eu tenho 5 que 3 estão cedidos, 3 estão de férias, um está doente, 2. Se for a maioria de juízes do tribunal acuó, isso está na nula decisão? Não, claro que não. Se é por dispositivo legal que determina que ele vai julgar no órgão acima, um órgão ad quem, a decisão não vai ser nula por expressa disposição legal. E além do mais, seria dizer que o juízo de primeiro grau vale menos que a decisão do juízo de segundo grau. Tá claro? Maravilha? Então aqui eu já conversei com vocês o que é conceito de competência.
tá? André, o que é a competência? Olha, cara, é a medida da jurisdição, é a quantidade de jurisdição. Não estou gostando não estou achando legal isso, tá? Pô, dá uma melhoradinha, é um limite da jurisdição? Pô, se ele é único, indivisível, como é que eu vou estabelecer limite? Então você bota na prova que é uma medida da jurisdição, pode ser o limite da jurisdição, ou aquilo que eu prefiro, é um critério para fixar a prestação jurisdicional. É um critério para otimizar, perdão. É um critério que fixa e essa fixação serve para otimizar a prestação jurisdicional. Professor, se perguntar a natureza jurídica, olha, cara, eu gosto da definição que a competência nada mais é do que um pressuposto processual de validade. Pressuposto de validade processual. Eu estou te falando que um processo só existe de forma válida se for julgado por um juiz investido de competência. E o que é competência? É o limite da prestação jurisdicional. Não está legal. É a quantidade, piorou. É um critério para fixar quem vai exercer a prestação jurisdicional. E sabe que tem que ser através de um juízo natural, que foi investido no cargo, a decisão é inafastável, é inevitável, não pode ser delegado, é indeclinável. Já sabe tudo, galera. Bonitão, bacana para você. Tá claro? Agora, André, eu tenho a chamada competência ratione materiae, ratione personae e competência funcional. Então, já de cara, eu até brinco com meus alunos, eu falo o seguinte, André, o juiz é absolutamente incompetente ou relativamente incompetente para o caso? Você vai ver comigo que olha o que eu vou falar agora, hein? Em processo penal, a competência relativa, ela é relativamente relativa. Parece que eu bebi, né? Tô bebendo mate, não tô bebendo cachaça, não. André, o que você vai me falar da competência relativa em processo penal? Olha, a competência relativa, ela é relativamente relativa. Por que você está falando isso? A competência relativa, por ser um processo penal, ela tem toques de ser absoluta. Eu vou conversar com vocês. Mas a primeira brincadeira para decorar na hora da prova é o seguinte, André, um juiz, quando é que ele é absolutamente incompetente e quando que ele é relativamente incompetente? Quando que ele é só para começar a brincar, tá? Se botar isso na prova aqui de discursivo, tu vai se ferrar. Pelo menos é um critério para começar a brincar. Quando que o juiz é absolutamente incompetente, quando é que ele é relativamente incompetente? Tô te ajudando, tá? Eu acho que você na tua vida, você tem duas opções. Ou você passa no Ministério Público Federal, ou fica em casa vendo televisão. Concorda comigo? Não vendo a minha aula, né? Vendo televisão. Vendo Faustão. Então, André, quando é que o juiz é absolutamente incompetente? Quando é que ele é relativamente incompetente? MPF. Quando que o juiz é absolutamente incompetente? Quando houver violação aos critérios de fixação de competência em razão da matéria, em razão da pessoa e competência funcional. Matéria, pessoa e funcional. Está claro? E quando é que o juiz é relativamente incompetente? Estou te ajudando. Critério territorial ou valor da causa. Então, quando é que o juiz é absolutamente incompetente? Quando ofender questões de matéria, matéria, pessoa, funcional. E relativo, territorial e valor da causa. Quando você fala em razão da matéria, eu estou falando ratione materiae. Quando você fala pessoa, ratione personae. Competência funcional, competência funcional. E territorial, ratione loci, local. E valor da causa que você botou aqui? O valor da causa é só uma ajuda. É óbvio que em processo penal não há valor da causa. Como é crime de homicídio, atribui-se o valor da causa a 1 milhão. Isso aí é papo de bêbado, para mim pelo menos. Está claro? Tranquilo? Então temos esses os critérios de fixação da competência. Maravilha? Vamos agora a elas. É o seguinte: ratione matéria. Em razão da matéria, em razão da natureza da infração penal. Ah, estou entendendo. Então, crimes eleitorais são julgados na justiça eleitoral. Crimes militares são julgados na justiça militar.
crimes federais são julgados na Justiça Federal. Maravilha? Eu tenho outros critérios de fixação da competência. Se for pirralho, vai ser julgado numa vara da infância e juventude. Se for violência doméstica, ele é julgado no juizado de violência doméstica. Maravilha, beleza. Se for alguma coisa julgado na questão desportiva, é julgado na justiça desportiva, mas não tem característica jurisdicional. Por quê? Porque eu posso recorrer ao Poder Judiciário. E ratione personae. Personae, pessoa. Olha, cara, hoje eu posso falar propter officium, propter functionem. Hoje eu estou mais tranquilo para falar isso. Olha, cara, não gosto de falar de pessoa, não, tá? Porque quando eu falo em razão da pessoa, parece que a pessoa, ela tem privilégios. O Supremo às vezes fala foro privilegiado, até brinco, né? Isso é mania mesmo, de entender que a pessoa é privilegiada. Então, o presidente da República, ele não é julgado no Supremo porque ele é uma pessoa superior a gente, mas sim em razão da importância da função que ele desempenha. Então, quando eu falo ratione personae, eu estou falando do foro por prerrogativa de função. Por isso funciona aí. Mas eu não gosto de falar isso, que vai te confundir com competência funcional. Está claro? Então, primeiro, eu gosto de botar ratione materiae, razão da matéria. André, o cara deu 30 tiros no cara, homicídio, tribunal do júri, em razão da matéria, a natureza do crime que ele cometeu. Beleza? E em razão da personae, pessoa, é bom lembrar, pessoa, para tu lembrar o quê? Presidente, governador, presidente no Supremo, ministro no Supremo, secretário de Estado no STJ, governador no STJ, prefeito no TJ, prefeito crime federal, TRF. Tá claro? Para lembrar. E tem a competência em razão do local, ratione loci. Isso você vai ver que talvez seja relativa. Em razão do local onde o crime é, em regra, consumado. Por que em regra? Porque tem outras exceções. Tem crime tentado, tem talvez o crime permanente, o crime de homicídio, o crime de pedofilia, que pedofilia não é crime, é um transtorno, mas o cara, ele transfere, armazena, envia material de conteúdo pornográfico. Vamos conversar aí, umas paradinhas aí. Está claro? Tranquilo? E por último, a gente dá um intervalo. E a competência funcional? Tá? Olha, a competência funcional, ela é fixada conforme a função que é exercida por diversos órgãos jurisdicionais ao longo do processo. Então, eu quero que você entenda que a competência funcional está relacionado com as funções desempenhadas, não da pessoa, mas das funções desempenhadas do órgão jurisdicional. É claro, né, André? Mas por que você está falando isso? Por que tem que haver essa fixação funcional? Porra, meu querido, porque na verdade o processo ele passa por várias fases. Não é um bloco monolítico, tá claro? Ele tem fases, tem a fase recursal. Então, na verdade, a competência funcional ela existe conforme a função desempenhada pelo órgão jurisdicional. Por isso que eu gosto de falar ratione personae. O foro prerrogativo de função, eu quero vincular a pessoa. É óbvio que aquela pessoa desempenha uma função. Mas quando eu falo de competência funcional, é a função do Poder Judiciário. Por fase do processo, não é isso? Juízo de admissibilidade e mérito, por exemplo, no júri e execução da sentença. Então tem, por exemplo, uma fase inicial, uma fase depois, julgamento em plenário, depois uma apelação no Tribunal de Justiça. Ou então pode ser em razão por objeto do juízo. A questão a ser apreciada. Juiz presidente na sentença e o conselho de sentença o veredito, por exemplo. Então eu tenho uma divisão também com relação ao quê? Ao objeto. Olha, para fixar a sentença, a dosimetria da pena, o regime inicial e uma eventual prisão, é o juiz presidente. E os jurados, se condena ou absolve, cara. Fica o veredito só para dizer se condena ou absolve, se houve legítima defesa ou não. Tá claro? Vocês ficam com isso, eu fico com outra parte. Ou então para o grau de jurisdição, órgãos superiores e inferiores. Recurso das decisões. Por que eu estou te falando isso? Porque exige a competência funcional horizontal e a competência funcional vertical. Horizontal e vertical. Olha como é que é fácil, cara. A competência funcional horizontal é óbvio que não há hierarquia entre os órgãos distintos. Fases diferentes do processo e objeto do juízo.
Horizontal é isso. É claro que... Olha que interessante, no tribunal do júri, às vezes o mesmo juiz da primeira fase, no juiz de admissibilidade, é o mesmo juiz que vai ser juiz do presidente. Juiz-presidente. Então o juiz de admissibilidade é o mesmo no julgamento em plenário? Às vezes é. E é óbvio que é horizontal. É diferente da vertical, onde a hierarquia entre os órgãos, grau de jurisdição. Não gosto muito de citar não, mas não teve um ministro supremo que falou que é o cachorro que abana o rabo e não o rabo que abana o cachorro? Ele viu isso aqui e falou, por que eu estou falando que é o cachorro que abana o rabo? Porque os juízes de primeira instância não podem esquecer que entre juiz de primeira instância e supremo tem uma competência vertical. Está claro? Então eu quero que você entenda que esse critério de fixação de competência pode ser vertical ou horizontal em razão da competência funcional. Então tem competência da matéria. Dá exemplo, André. Júri, julgado tribunal do júri, violência doméstica, juizado especial criminal, vara da infância e juventude, justiça federal, justiça estadual, justiça militar, justiça eleitoral, a desgraça aí. Tá claro? Agora, André, veja bem, a competência em razão da pessoa, personae, funcione, por que é ruim? Porque enrola com competência funcional. Então, quem tem competência em razão da pessoa for o prerrogativo de função. Presidente, governador, pá. E a funcional pode ser horizontal, como pode ser vertical. Por que horizontal? Porque tem fases no processo diferentes. E a vertical? Existe um vínculo hierárquico. Ou por fase do processo, ou por objeto a ser apreciado no juízo. Tranquilo, moleza, é assim que a gente segue. Maravilha? Vamos no próximo bloquinho ver a diferença entre a competência absoluta e a competência relativa.